pés do Salvador. Nós somos felizes, amém? Amém. Você tem problemas, dificuldades? Tem, mas você é feliz, mesmo nas dificuldades, né? Que maravilha, só Deus mesmo, né? Para nos dar essa alegria, essa felicidade, mesmo no sofrimento, né? E nesta noite nós vamos falar sobre a história de um homem que talvez ele tivesse assim, como diz esse louvor, aos pedaços mesmo, um caco, né? Diante de Deus. Porque esse homem tinha uma deficiência, ele tinha um problema físico que o impossibilitava de muitas coisas. E a história desse homem está contada em 3 evangelhos, em Marcos, em Mateus e em Lucas. A história é repetida nesses 3 livros, né? E aí nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia, você trouxe sua Bíblia para a casa de Deus. Então vamos ouvi-lo agora. Se você não está com sua Bíblia, senta aí do lado de alguém que tem, para todo mundo ler junto. Mateus, podemos ler em qualquer dos 3, mas vamos ler aqui em Mateus 12, do verso 9 ao 13. Olha, enquanto você encontra aí, vou fazendo aqui uma introdução, né? Todo mundo já encontrou? Porque se já não encontrou, a gente já... Amém? Mateus 12, 9 ao 13. Vamos ler logo, depois eu faço a introdução. Oremos, querido Deus, a tua santa palavra está aberta. Fala conosco agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 12, verso 9 diz o seguinte: o homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos lá, vou fazer uma introdução aqui dessa história, certo? Olha, os evangelhos, né, apresentam muitos milagres, né? Aqui nós temos 35 milagres de Jesus. Obviamente que ele realizou muitos outros milagres, não só 35, né? Mas esse daqui da mão ressequida, ele está, né, nos evangelhos que eu citei. A multiplicação dos pães e dos peixes também é uma história que está em vários, né, dos evangelhos aqui. Desses 35 milagres que eu falei aqui, 7 foram realizados no sábado. E olha que aqui na história eles estão questionando para Jesus, né? É lícito fazer o bem no sábado? O que a gente pode fazer no sábado, né? E desses 7, 3 foram realizados, né, na sinagoga lá dos judeus, né? Inclusive esse aqui. E a Bíblia não menciona em que lugar essa cidade, né, aconteceu, isso aqui, a cidade, mas o contexto mostra que foi em um lugar da Galileia, né? Perto lá de Cafarnaum. Mas quais são as informações importantes dessa história? Primeiro, os 3 evangelhos mencionam que foi no sábado. E vocês vão entender porque eu estou frisando isso, certo? Essa questão do sábado. Segundo, que havia fariseus ali na história. E terceiro, apresenta a ordem de Jesus para que o homem fizesse o quê para ser curado? Estendesse a mão. E observe que ele tinha um problema na mão. E que talvez fosse difícil para esse homem estender a mão. Mas isso é uma pergunta que a gente vai já responder. Outro ponto, outra informação importante. Que ao esse homem estender a mão, ele foi o quê? Curado, né? E que após o milagre, os fariseus iniciaram ali uma discussão sobre o que eles fariam com Jesus. Certo? Esses são alguns pontos importantes que a gente vai desenrolar ao longo da mensagem desta noite. Agora, existem outras informações que não estão presentes nos 3 evangelhos, mas que ajudam a gente a desenrolar melhor essa história. Preste atenção no detalhe, certo? Primeiro, Lucas nos conta, aqui não conta, né? Mas Lucas, lá
esquerda era a mão direita. Aqui a gente não leu isso, né? Só em Lucas. E aí nós vamos olhar, né, do médico. O livro de Marcos e de Lucas mencionam que os fariseus e que os escribas, eles observavam Jesus assim, ó, atentamente. Como se estivessem assim, querendo descobrir alguma coisa de Jesus, querendo tirar alguma coisa dele. Como detetives mesmo, né? E só lá assim, investigando o que Jesus estava falando ali para ver se Jesus caía em alguma coisa, né? E aí, nós percebemos, né, nesse relato que as pessoas estavam percebendo, assim, olhando para Jesus atentamente, a gente já percebe uma má intenção. Vocês já conversaram com alguém que você fica incomodado, assim, que você está conversando e a pessoa fica olhando para você assim, de forma assim, tão atenta, que lhe incomoda, que você fica desconcertado? Já aconteceu isso comigo e eu fico pensando, o que essa pessoa está me analisando? Está analisando o quê em mim, não é? Então, era dessa forma que eles estavam olhando para Jesus, mas aqui com a má intenção, né? Não era boa a intenção. E Lucas menciona que Jesus conhecia os pensamentos deles e sabia o porquê que eles estavam olhando daquela forma, de maneira tão atenta. E aí, o livro de Mateus menciona que eles perguntaram a Jesus, é lícito fazer o bem no sábado? E aí, quando a gente vai para Marcos e Lucas, não aparece essa informação. E eles mencionam que Jesus chama ali o homem para vir ao meio, né, das pessoas e manda ele se levantar, né, dá uma ordem. Vem aqui, levante-se, né, Jesus chama, vem aqui para o meio, levante-se, vem aqui para o meio. Então, não são todos os evangelhos que contam essas informações importantes que nós estamos tirando aqui. Mas nós vamos chegar a uma conclusão de cada uma delas, certo? E o livro de Marcos declara, a gente não vai ler, certo? Mas o livro de Marcos diz que Jesus olhou assim ao redor, todo mundo que estava ali, e Marcos diz que Jesus sentiu-se indignado e condoído. Lembre-se dessas duas palavras, Jesus sentiu-se indignado e ao mesmo tempo condoído, certo? Bem, e também no livro de Lucas diz que os oponentes de Jesus, os inimigos de Jesus ali, que estavam ali querendo tramar alguma coisa contra Jesus, eles ficaram furiosos. Aí você me pergunta assim, Gabriela, tanta informação dessa história, para lá e para cá que você está falando, mas o que tem a ver com o homem da mão ressequida, que você não chegou ainda nessa parte do homem da mão ressequida? Vou juntar todas essas informações, certo? E agora sim vou falar sobre este homem da mão ressequida. Olha só. Não sabemos o porquê que esse homem estava ali, na sinagoga. A gente não sabe, né? Alguns pensam, embora os 3 livros relatem, mas a gente não sabe porquê, nenhum dos 3 livros relatam porquê que ele estava ali na sinagoga. Se ele foi por vontade de adorar a Deus, como você chegou aqui nessa noite? Você veio para cá por vontade mesmo de adorar a Deus, de louvar, de ouvir uma mensagem. Talvez aquele homem tenha ido para a sinagoga com essa mesma intenção, né, de adorar a Deus. Mas existem alguns estudiosos que dizem que ele havia sido levado, olha só, que ele tinha sido levado propositalmente pelos inimigos de Jesus, justamente para causar, para provocar uma situação ali para poder acusar Jesus. Veja, eles estavam observando atentamente. Depois eles disseram o quê? É lícito fazer o bem no sábado, né? Tudo para ver, tramaram toda a situação, tramaram para ver se Jesus caía, né? Essas são informações que os livros, né, não dizem, mas são informações que a gente pode subentender, né? Outra coisa, não há nenhum dos evangelhos a menção de que ele tenha pedido a cura. Em nenhum momento ele diz assim, Senhor, me cure aqui a minha mão. Ele não pede, né? E também não há nenhuma história assim do relato da experiência de fé daquele homem. Em outras histórias a gente vê, né, que outros personagens tiveram tanta fé que a fé deles, né, com a fé deles Jesus curou. Aqui também não acontece isso, não fala nada sobre a fé desse homem, né? Se ele exerceu fé ou não, se a fé dele foi grande ou se foi pequena, né? Mas Jesus, o que a gente sabe? Que Jesus chamou o homem
e curou. Bem, nada mais sabemos a respeito desse homem. Nada mais. Tem uma informação apócrifa, né, dos livros apócrifos, que não estão na Bíblia, né, que conta que esse homem era um pedreiro, né, que tinha pedido para ser curado, né, para não ficar mendigando o resto da vida dele, mas isso não é uma informação, né, que consta na tradição, então não há certeza dessa veracidade. Agora, sobre a mão deste homem. A palavra original ressequida indica que ele havia nascido, que ele não havia nascido, aliás, com esse problema. Ele tinha, ao longo da vida dele, acontecido alguma coisa e ele ficou com um problema na mão, né? E por isso ele sofria muito. Imagine você nasce vendo, enxergando, e acontece algum acidente e você para de ver. Terrível, né? Porque agora você tem que adaptar toda a sua vida, né? Fazer tudo agora do zero, começar a sua vida do zero para poder viver no mundo sem enxergar, né? Então, essa era uma das razões, porque ele estava ali, né? E queria ajuda, né? Essa era uma das razões que fazia com que ele sofresse muito, aliás, né? Porque ele não tinha nascido com esse problema. E aí, nós vemos algumas lições através disso aqui, que quanto maior o problema, maior o milagre que Jesus opera. Amém. Ele não nasceu com esse problema do mesmo jeito que você não nasceu com muitas coisas. Talvez você carregue algum pecado que você não nasceu com ele, obviamente, né? Então Deus pode operar um milagre muito grande na sua vida. Amém. E o seu pecado pode ser sanado. Deus pode curar você desse Amém. pecado. Eu creio. Então, embora essa seja uma história de um milagre, mas o ponto central aqui não é o milagre, por incrível que pareça. O ponto central aqui não era de forma alguma milagre. Sabe por quê? Não era o milagre, o ponto principal. A principal intenção aqui era saber como Jesus interpretava o sábado. Para quê? Para acusar Jesus. Então, a principal intenção ali, né, a intenção de tudo ali foi criada ali condições para acusar Jesus de transgredir a lei, né, e de encontrar um motivo para condenar Jesus à morte. Jesus curou aqui, esse homem do sábado agora pode condená-lo à morte. Ele está transgredindo a lei, não pode curar no sábado. E aí, havia já a acusação de que Jesus tinha colhido, né, espigas, né, então eles já estavam assim, né, com aquela intenção mesmo má, porque já tinha, né, ouvido a história que Jesus e os discípulos haviam colhido ali espigas no sábado. Então essa agora era a oportunidade de desmascarar Jesus, né, o Filho de Deus, havia desmascarar ele agora. E aí no contexto havia um debate muito grande. E eu acho incrível isso aqui, olha só. É meio que absurdo isso para nós hoje. Havia um debate entre duas escolas, né, na época, duas escolas, Shammai e Hillel, era o nome das escolas, né, que tinham duas vertentes de interpretação da lei da época. A primeira, né, Shammai, tinha uma interpretação muito restrita a respeito do sábado. Eles eram muito rigorosos, muito mesmo, né? Eles eram muito rígidos. E a outra vertente, né, da outra escola era um pouco mais liberal, né? Mas, apesar da diferença dessas escolas, a observância do sábado predominava, né? E a ideia de curar no sábado era algo inadmissível. Veja só, você, né, só podia receber a cura no sábado se você estivesse correndo muito risco de morrer. Se estivesse aqui prestes a morrer, aí eles podiam curar no sábado. Se não estivesse morrendo, você tinha que esperar passar as horas do sábado, o pôr do sol, para você receber a sua cura. Então, imagine, irmãos, você sentiu uma dor, você está com Jesus aqui, sentiu uma dor tremenda o dia inteiro e tem que esperar. Isso não é absurdo? Claro que Jesus não ia aceitar isso, né? Então, eles queriam que fosse dessa forma. Eles eram tão rigorosos que não queriam que curasse no sábado, não, né? E aí,
No verso 4, Jesus, deixa eu ver se é aqui em Mateus mesmo. Jesus faz agora uma pergunta. Deixa eu me situar aqui, se é em Lucas, em Mateus ou em Marcos. Jesus agora vai fazer uma pergunta para eles. Eles estavam nessa discussão, né? Curavam no sábado. Sim, vamos para Marcos agora. Marcos capítulo 3. Verso 4. Todos acharam? Diz assim. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles quem? Os fariseus. Os fariseus. Bem, Jesus faz duas perguntas. Ou seja, Jesus estava querendo ressaltar o absurdo dessa interpretação. Dessa interpretação que eu acabei de falar do sábado, né? Da cura do sábado. E aí, se o mal progride, existe, por que não fazer o bem, né? E aí Jesus revela aí que os intérpretes da lei tinham perdido totalmente o significado da lei. Como é que Jesus ia ver o filho dele sofrendo e ter que esperar o pôr do sol para curá-lo? Inadmissível, né? Sendo que ele mesmo criou o sábado para o homem, exatamente. Então Jesus, eles tentam atacar Jesus e Jesus responde com essa pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Quando Jesus diz isso, irmãos, salvar a vida ou tirá-la, aqui Jesus está denunciando a intenção deles. Jesus está se antecipando e devolvendo a acusação. E aí nessa hora, né, Jesus estava querendo dizer que a intenção deles era muito pior do que a que eles estavam julgando. Qual era a intenção deles ali? Matar Jesus. E eles estavam questionando Jesus uma cura no sábado. O que é pior? Tramar uma morte ou fazer o bem no sábado? Então eles estavam tentando acusar uma coisa assim, e eles estavam fazendo algo muito pior. Muito pior, né? E aí, nesse momento, eu imagino que eles sentiram frio na barriga. Quando alguém descobre assim, né, alguma coisa ali deles e dá aquele frio, ou quando você, né, faz alguma coisa e dá aquele frio, né? Comete alguma coisa e dá aquele frio na barriga. Foi com eles. Eles sentiram, eita, fomos descobertos agora. Jesus nos descobriu agora, né? Deu aquela sensação de como é que ele entendeu, como é que ele sabe, né? Como é que ele sabe? E aí, qual é a resposta de Jesus no verso 5? Olha aí. Olhando-se ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Amém. Jesus olhou ao redor. Jesus olhou para quem ali? Quem é que estava ao redor dele? Os fariseus. Os fariseus, os que queriam matá-lo, né? Olhou para os seus inimigos. Aqueles homens que deveriam ser os homens incumbidos de guardarem, de ensinarem a lei de Deus, de ensinarem com amor a lei de Deus. E eles estavam agora fazendo tudo o contrário. E Jesus olhou como essas pessoas, as duas palavrinhas que eu disse para vocês gravarem: indignado e condoído. Bem, irmãos, Jesus estava ali indignado com o pecado. Indignado com o pecado. E condoído com o pecador. E do mesmo jeito é conosco. Jesus fica indignado com o nosso pecado, mas age com misericórdia diante de nós. Amém. Diante do pecador. Então Jesus aqui tem uma reação em relação àqueles homens, né? Que é a mesma relação que ele tem conosco, né? Ele sente repulsa, né, por esse pecado, e ao mesmo tempo ele sente, né, tristeza, compaixão, é essa palavra. Quando diz que ele está condoído por aquele povo, ele está tentando matá-lo, né? Ele sente compaixão. Como é que pode isso, irmãos? Alguém está tentando lhe matar. Pense em alguém, né, que lhe
fez muito mal, e a raiva que você sente, e você olhar para essa pessoa com compaixão e com misericórdia, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, mas Jesus, ele é tomado por um sentimento de compaixão por eles. Ele sente tristeza, mas compaixão. Então, irmãos, quando Deus vê o filho dele no pecado, sendo intransigente, ele sente indignação e sente tristeza, né, pelo seu pecado, contribuído pelo seu pecado. O sentimento de Deus será sempre de compaixão. Mas por que Deus tem compaixão quando nós pecamos? Porque Ele sabe que o pecado pode nos machucar. E Ele sabe que o pecado vai nos machucar. Por isso, né, que Ele sente, Ele tem misericórdia. Então aqueles homens ali estavam mais preocupados com a religião, com o debate ali dos mandamentos do sábado, do que com quem? Com a dor e o sentimento do homem que estava ali doente. Perceberam que a gente até esqueceu do homem? A gente nem falou mais dele. Foi exatamente isso que aconteceu. A discussão tomou outra proporção. Foi para outro caminho, que deveria ser apenas misericórdia naquele homem que estava sofrendo com a mão ressequida, né? Com a dor e sofrimento dele. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? Que a religião não pode ser mais importante do que as pessoas. Você aqui nessa igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém. E se você não estiver aqui, também não tem para que igreja, né? Você é mais importante. Então Deus se preocupa e tem compaixão por você. Amém. Amém. Né? E aí nós vamos para uma outra lição dessa história. Nós vimos na história que Deus dá 3 ordens antes de curar aquele homem. Primeiro, ele diz o quê? Levanta-te. Segundo, ele diz, vem para o meio. E terceiro, ele diz, estende a mão. Veja só, aqui nós aprendemos uma coisa. Esse homem recebeu a bênção porque ele obedeceu. Ele cumpriu as 3 ordens. Então, ele se colocou ali no lugar certo e na condição certa para receber a bênção. Mas a obediência a Deus virá seguida de bênção. Amém. A obediência a Deus virá seguida de bênção. Não esqueça disso. Se Deus está pedindo para você obedecer, obedeça, porque não tem nada de ruim no final disso. Só tem bênção. Verdade. Amém. Então, a outra lição que aprendemos aqui, religião e santidade nem sempre andam juntos. Nem sempre. Os mais religiosos, às vezes, os modelos, né, que a gente admira muitas vezes, às vezes são as pessoas de coração mais duro. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar a Deus, ter uma religião, a nossa religião autêntica, né? A nossa consagração a Deus, séria, né? Acordarmos e termos comunhão com Deus. Isso é o mais importante. É mais importante do que uma religião. Então, a nossa comunhão é o que santifica. E a outra coisa é que as pessoas são mais importantes do que religião. Tudo que Deus fez foi para mim e para você. Amém. Tudo que Deus fez foi para o ser humano. E para diminuir o nosso sofrimento, o sofrimento das pessoas, né? Para transformar a nossa vida, para nos dar vitória. Amém? Então, o fim da lei de Deus, dos 10 mandamentos, do sábado, de tudo que os fariseus estavam ali condenando, o fim de tudo isso é o quê? O amor. O amor, né? E as pessoas, nós é que damos sentido à religião, né? Então, o objetivo da religião somos nós. São as pessoas que estão lá fora também, que precisam conhecer esse amor desse Deus. Então, aqueles escribas e fariseus, eles estavam distantes de Jesus. Eles não conseguiam ter compaixão pelos sofredores, pelas pessoas. Não conseguiam ter compaixão. Então, eu aprendo que quanto mais perto eu estou de Deus, mais compaixão eu tenho pelo outro. Verdade. Amém, né? Porque imagine se nós não tivéssemos compaixão pelo nosso próximo, como seria esse mundo?
né? E todo mundo sofrendo, né? Então, um outro ponto que nós aprendemos é que a obediência nos prepara para a bênção. Amém? Jesus dá 3 ordens, ele obedece. Agora, por que Jesus nos dá ordens? Os ateus não concordam com isso, odeiam isso. Eles são totalmente contra, porque eles acreditam que nós somos fantoches de Deus. Deus fica controlando a gente assim, né? A visão deles de Deus é essa. Mas por que Deus dá ordens? Ele é pai. Quem aqui tem filho sabe. Você dá ordens a seu filho para controlar seu filho? Só para controlar, exclusivamente? Controlar. Vou controlar aqui essa criança que nasceu e que Deus me deu. É para isso? Não é para isso. Deus nos dá ordens porque Ele quer abençoar você. Por isso que Ele colocou as ordens na Bíblia. Deus só quer abençoar você. Só Verdade. isso. Amém? Amém? Então, quando você diz assim para o seu filho, olha, não brinque com fósforo e com álcool, você está querendo controlar o seu filho? Não, você está protegendo, né? Livrar de alguma coisa. Então, é isso que Deus faz conosco, irmãos. Quando Ele diz, não peque, meu filho, não peque, Ele não está querendo controlar você. É porque Ele sabe que o pecado vai lhe machucar e vai lhe fazer sofrer. Então, Ele quer colocar você no lugar certo, na hora certa, na condição certa para receber a bênção. Amém. Você está disposto a isso? A se colocar no lugar certo para receber a bênção? Bem, Jesus disse para ele, levanta-te. Só isso não foi suficiente. Aí Jesus disse assim, venha para o meio. Também não foi suficiente. Aí Jesus disse assim, levanta-te, estenda a mão. Ele obedeceu em tudo. Jovens, obedeçam em tudo na vida que Deus dá a vocês. Esse homem da mão ressequida representa aqueles cristãos que estão vivendo alguma limitação na sua vida espiritual, né? Aquele homem, lembre-se, ele não nasceu daquele jeito. Lembra que eu dei essa informação? Ele não nasceu daquele jeito. E esse homem representa um cristão que provavelmente também não nasceu do jeito que está hoje, vivendo uma vida errada, né? Com alguns pecados que você não trouxe, né? Mas Jesus está querendo dizer que você pode ser curado. E Jesus está dando 3 ordens também, né? Obedeça, levante-se, venha para cá, venha para o meio. Estenda a mão que eu estou pronto para segurar a sua mão. Amém. Amém? Então, as ordens de Deus, né, essas ordens que Deus nos dá, vêm acompanhadas de poder. Nós saímos neste domingo para começar a nossa semana lembrando que as ordens de Deus vêm acompanhadas de poder. Mas por que eu estou falando de poder? Eu acabei de falar que as ordens de Deus vêm acompanhadas de bênçãos, né? A obediência vem acompanhada de bênçãos, mas de poder. E eu vou dizer por quê. Olha, essas 3 ordens que Deus deu tiveram alguns níveis. Por exemplo, a primeira ordem foi fácil de obedecer. Levantar para aquele homem foi fácil, ele não tinha dificuldade, né, para se colocar em pé. Já a segunda ordem, né, foi um pouco mais difícil porque envolvia um pouco de constrangimento, né? Às vezes nós recebemos visitas, né, que a gente diz, vem aqui à frente, né? E as pessoas sentem constrangidas. Eu me sinto constrangida em ir a um lugar novo pela primeira vez e eu tenho que ficar ali na frente do público de todo mundo, né? Não é todo mundo que não tem essa... Tem gente, né? Eu, por exemplo, sou tímida, não gosto. Aqui eu me sinto à vontade, confortável, mas em um lugar diferente, né? Gabriela, vem aqui para o meio. É o constrangedor. Então, para aquele homem, talvez tenha sido um pouquinho mais difícil, vergonha ali no meio público. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Ele obedeceu a primeira, então ele já estava preparado para receber a segunda ordem, né? E aí ele foi, e aí finalmente Jesus dá a terceira ordem, né? Estenda a mão. Irmãos, estender a mão para aquele homem não foi fácil e nem difícil. Mas sabe o quê?
Era impossível. 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 Porque se ele tinha um problema na mão, como é que ele vai estender a mão se ele tem a mão paralisada? Era impossível. Então, o que a gente aprende com isso? Né? Que quando Deus dá uma ordem, Ele capacita você a obedecer. Amém? Então, as ordens de Deus, elas vêm acompanhadas de poder. Amém. De poder. Então, Ele vai capacitar você. Por mais que você diga assim, Senhor, é impossível largar esse pecado. É impossível deixar isso. É impossível. Faça, obedeça, que Deus vai lhe dar capacidade. Amém. E você vai conseguir. Amém? Então, Jesus está dizendo para você nesta noite, levante-se, venha para o meio, né? E Deus está dizendo também, obedeça. Amém. Obedeça no impossível, porque é aí que acontece o milagre. É no impossível que acontece o milagre. Se for no possível, não é milagre. Verdade. Então, para você às vezes é impossível perdoar aquela pessoa, né? Perdoar alguém que me magoou, que machucou, né? Pois é aí que Jesus está dizendo, estenda a mão, meu filho, estenda a mão, obedeça e você vai receber o milagre de perdoar. Você só vai conseguir se você fizer o quê? Obedecer. Obedecer. Exatamente. Então, comece, para a gente finalizar, comece obedecendo no que é fácil, no que é difícil e no impossível. Então, pense no seu coração, aquela coisa impossível. Pense no seu coração e Deus vai realizar esse milagre. Amém? Amém. Então, saia daqui nesta noite com a certeza de que a ordem de Jesus vem acompanhada de poder. E aí eu pergunto para você refletir, qual é a sua mão ressequida? Né? Qual é a decisão impossível que você tem que tomar nesta noite? Pense, e agora Marcos vai cantar, e você continue meditando nessa mensagem, no poder de Deus para realizar esses milagres na sua vida. Pode ficar sentado aí. Vamos louvar ao Senhor e pedir por cura. Louva ao Senhor, fala com Deus em oração e eu louvo.